quero agradecer vocês que estão aqui hoje, né, que é o primeiro encontro nosso, né, da Criare, que a gente montou aqui com essa parceria, eu e a Sandra. A gente se conheceu no último lugar que a gente trabalhou, e depois a gente, quando saiu de lá, né, a Sandra falou: "Por que a gente não faz alguma coisa juntas?", né. E aí a gente começou a conversar, e a gente tem uma experiência na educação, tanto lidando com as famílias quanto, com a própria escola, mas num movimento muito reflexivo, né, de estudo até filosófico e de colocar, trazer outras áreas do conhecimento para colaborar com o que a gente faz, né. A Cláudia está aqui, a gente já viveu isso bastante juntas, a Cláudia é bem craque nisso, então, a gente sabe o quanto é rico poder ouvir pessoas de diferentes, perspectivas, né, sobre o mesmo assunto, o quanto isso enriquece a nossa vida pessoal e profissional também. Então a gente teve essa ideia de fazer esses 4 encontros em foco, cada dia vai ter um grupo de profissionais ou especialistas diferentes para trazer esses pontos de vistas para nós. E hoje a gente começou então com cinema e música, que a gente está aqui com depois eles vão se apresentar melhor, né, mas tem o Felipe, Sales e o Roberto Giacometti, e eu vou pedir então para a Sandra se apresentar um pouquinho também, né, daqui a pouco, e aí os meninos se apresentam e se vocês quiserem se apresentar também, Ana Flávia e a Cláudia, fiquem à vontade, ó, a gente está num petit comité aqui, a gente pode falar, bem à vontade. Então, eu sou pedagoga, tive o maior tempo de experiência em sala de aula, mas também como coordenadora da educação infantil e do ensino fundamental. E estou me formando mentora parental, porque eu quero também estar disponível para orientar famílias. E tenho um canal de podcast, que é o Parentalk, comecei há pouco tempo, né? Amanhã lanço mais um episódio. E esse canal, ele tem como foco pais e mães, então também tem ali profissionais de diferentes segmentos, então tem médicos, de várias especialidades, fonoaudiólogo, nutricionista, nossa, tem uma lista enorme já de pessoas que já colaboraram aqui, eu não posso esquecer de todo mundo. Tem psicólogos, tem mães que falam da sua experiência em determinado caso, eh, que mais? Tem adolescentes, a gente gravou com adolescentes para poder falar sobre isso também. Enfim, tem de tudo um pouco, né, tá bem variado, assim, o cardápio. Hã, então esse canal tá no Spotify por enquanto, daqui a pouco vai estar no YouTube também. Então, vou pedir então pra Sandra se apresentar agora. Por favor, Sam. Déia, tira a Tiro, capa. obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Para quem eu ainda não falei, bom dia. Eu sou a Sandra e eu sou pedagoga também, psicopedagoga. Como disse a Andréia, a gente se conheceu no último trabalho. E essa ideia de fazer esse encontro começou como uma ideia do grupo de estudos. E a gente percebeu que a gente não estudava tecnicamente a pedagogia, que a gente se enriquecia com outras áreas. E nessa troca entre eu e ela, vamos estudar alguma coisa, e o que será que a gente busca? E o tema dos espaços e tempos surgiu. Primeiro porque eu acho que na educação, seja ela dentro de casa, informal, formal, os espaços e os tempos contam muito. E eles fazem parte de um background, eu diria assim, né? De um palco, da possibilidade de você aprender alguma coisa, que na verdade é bastante sutil. A gente não pensa muito nisso. A escola pensa nisso, por exemplo, né? Mais como horário de aula, e em casa a gente pensa mais como rotina do cotidiano, mas vai muito além disso. E a gente percebe isso muitas vezes quando a gente retoma, tanto nos diálogos com as crianças como a gente pensando,
na nossa infância, de onde a gente captou certas coisas. E muito tem a ver com essa organização que a gente viveu, ou o que a gente viveu no espaço e tempo daquela época. Eu lembro, por exemplo, minha mãe é botânica. Era. Minha mãe já é falecida. E a minha mãe levava a gente para coletar algas para ela. E com isso eu aprendi a andar nas pedras, aprendi a gostar do mar, aprendi como é que uma botânica trabalhava. Eu aprendi uma série de coisas que não estavam no script direto, mas estavam no espaço e tempo que eu vivia com ela. E foi pensando nisso que a gente resolveu então chamar pessoas de outras áreas e trouxe esse povo para conversar com a gente. Na verdade, são conhecidos e amigos da Andrea, que eu estou conhecendo agora. E a gente trouxe a arte, porque a gente também tem uma conexão bastante grande com a arte. Eu tive desde criança, eu já dancei a vida toda, parei de dançar faz uns 3 anos. Eu sempre pintei, desenhei, e a educação foi mais ou menos uma escolha por aí. Como que eu vou fazer para juntar tudo isso? Nossa, a educação junta tudo isso. E aí eu fui para a área da pedagogia. Então, essa é a minha apresentação de por que eu estou aqui e o que foram as minhas escolhas. E aí, acho que o Roberto podia se apresentar, já que é ele que está na tela aqui para mim, Ah, é. bem grande. Passo a Então, palavra para ele. bom dia a todos. Obrigado, Sandra. Eu recebi um convite que eu fiquei muito honrado da Andrea e cá estamos, né? Eu sou Roberto Giacometti e eu ganho a vida como profissional de TI, mas eu desde muito pequenininho, assim, literalmente desde o berço, eu tenho uma loucura por música, especialmente música clássica, piano, coisas afim, né? Então, eu acho que o tema aqui faz todo sentido, porque o que acontece? Eu, como muitas crianças, né, fui estudar música, fui para conservatório, cheguei num nível bom, quase que profissional, e no nosso país, um dia, naquela época, né, década de 90, você tinha que escolher, né? Você tinha que escolher entre ou você ia ter uma vida normal, com dinheiro, com as contas pagas, ou você ia ser músico, né? Era uma escolha. E aí eu escolhi pelo caminho de ter as contas pagas, de ter, né, minhas coisas. Eu via os músicos mal tinham carro, né? Era uma coisa que é a vida. Eu não queria aquilo para mim, apesar de que eu gostava muito da música. E aí, por que que eu acho que esse tema tem tudo a ver? Porque a coisa foi evoluindo, né? A coisa foi evoluindo de forma que, tudo bem, eu segui minha carreira na TI, eu nunca deixei de ser músico, mas o que que acontece? A tecnologia, ela foi diminuindo as distâncias, foi diminuindo os espaços, coisas que a gente não tinha acesso, hoje a gente tem, e hoje é uma coisa óbvia, e naquela época era uma coisa distante, né? Eu vou dar alguns exemplos, né? Hoje, com equipamentos em casa, né? Com um bom equipamento digital, onde você toca um instrumento digital, por exemplo, um piano digital, e um computador, e isso para mim ajuda, porque eu junto as duas coisas, né? Eu tenho tecnologia também na veia. Hoje é possível você não abandonar o seu sonho, né? Como eu tive que, de certa forma, abandonar lá na década de 90. Hoje é possível você fazer as duas coisas. Hoje é possível você ser músico da sua casa, no nível que você quiser, né? Não precisa, você pode ser amador, você pode ser
total profissional, né? Daqui a pouco o Felipe vai falar aí, mas a música de cinema, por exemplo, tem muito disso, né? Existem músicos que fazem música de cinema de filmes que vocês já assistiram, pessoas contratadas de Hollywood, que você ouve a trilha sonora, você fala, caraca, que orquestra que E a pessoa está fazendo aquilo da casa dela, né? Com um instrumento parecido, às vezes até o mesmo do que esse que eu tenho aqui atrás, e um bom notebook cheio de tecnologia e software lá dentro. Então, isso é uma evolução de 90 para cá que mexeu totalmente com o espaço-tempo. Se eu quiser fazer daqui do Brasil, da minha casa, eu posso fazer, né? E isso chega lá, ou chega no mundo, ou chega onde você quiser. Então, o espaço, a tecnologia, ela mexeu. Isso para mim, é encantador, né? É, então, é isso que eu faço, né? Eu tenho hoje música publicada aí em todos os streamings. Eu saí do palco, né? Isso é uma coisa interessante. Eu cresci aqui com o Felipe, com a Andrea, e a gente, nessa mesma época, a gente andava pelos teatros por aí, né? Em São Paulo, hoje eu moro em Sorocaba, mas naquela época eu morava em São Paulo, então a gente ia todos os teatros famosos. Naquela época tinha o Maxud Plaza ainda, que era um negócio super de ricaço, e a gente ia como estudante, né? A gente pegava lá os ingressos que sobrava, e muitas vezes a gente depois, na hora da intervalo, a gente descia lá e ficava lá na primeira fila, né? E era uma coisa, ia para o municipal, pegava ônibus, né, no domingo de manhã, e hoje não existe mais isso, né? Hoje, a Filarmônica de Berlim, por exemplo, ela tem um streaming. Não sei se vocês já viram isso, mas ela tem um streaming tal qual Netflix, tal qual, que você pode assinar e ter os concertos ao vivo na sua casa, diretamente de Berlim, né? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir a Filarmônica de Berlim, uma das melhores orquestras do mundo. Você vê em teatros, né, e tal, mas você pode ver eles na casa deles, né, online, ao vivo, né? Isso é tecnologia, isso acabou o espaço, né? O deslocamento. Ah, mas eu fui outro dia na Sala São Paulo e é muito diferente você assistir ao vivo. É verdade, é diferente, né? Mas hoje você tem as possibilidades todas. E aí você escolhe, né? Tá bom? Desculpa, não sei se eu falei demais, Sandra, mas é que o assunto ele é empolgante, né? Eu acho Ah, que eu já quase te é, interrompi para a gente eu acho que é continuar a conversa aqui empolgante, do. eu acho que empolga, tá? É, Aí qualquer coisa você me interrompe, é. tá, Não, Andréia? mas não Fala, para interromper, para você muda, parar de muta, falar. muta o meu microfone, tá tudo certo, tá bom? Tamo Não, em era para casa. justamente para responder o que você estava falando, que estava É, legal. Já queria é, começar a falar, então, né? continua. Uma coisa, as coisas não evoluem para matar as coisas boas, né? Vai É, junto, vai junto. é muito interessante. Né? Dá Gente, mais acesso desculpe. para mais pessoas, né? Porque vocês falaram Exatamente, que andava mais de ônibus, chegava lá. Imagina quem não mora em São Paulo, consegue. A Sala São Paulo também tem streaming, né? exatamente, né? Vai ter, dá mais acesso às outras pessoas, né? Felipe, por favor. Obrigado, Andréia. Bom dia. Me ouvem bem? Sim. Tá bom. Obrigado. Também agradeço muito o convite da Sandra e da Andréia. É sempre um prazer, uma grande honra também para mim poder estar aqui compartilhando nossas experiências, rever a turma aqui pelo Zoom. Eu acho que a minha trajetória também é um pouco. Assim, eu tenho dificuldade de dizer assim, tipo, quando me perguntam, o que que você é? Putz, fala assim, o que que você vai, o que que você é, né? O Beto é mais fácil. Fala assim, eu sou profissional de TI e sou músico. Fala assim, putz, peraí, calma. É assim, eu sou formado em cinema, mas eu trabalhei a minha vida inteira com fotografia, meu pai era fotógrafo, e poderia, sim, mas na época eu achava meio, como adolescente, assim, eu achava meio cringe, né? Seguir a profissão do pai. Essa coisa de tipo, fazer o que meu pai faz, não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. Mas aí teve um episódio deflagrador, assim, que eu queria até compartilhar com vocês, porque eu acho muito interessante, até do ponto de vista da psicologia.
meu pai ouvia muita música. Meu pai vem de uma família que prestigiava muito cultura, né? Então a gente sempre teve em casa muito quadro, obras de arte, livro. Meu pai, como fotógrafo, né, enchia a casa de fotografia. Então, e música também era uma coisa que a gente ouvia muito. Meu pai ouvia de tudo, assim, ouvia música popular, jazz e tal. E um dia ele sempre colocava música pra gente ouvir, né? E um dia ele colocou um concerto de Beethoven. Eu tinha uns 10 anos, talvez, entre 10 e 11 anos, não me lembro. E assim como ele colocava qualquer um disco que ele estava com vontade de ouvir naquele momento, ele colocou esse concerto de Beethoven. E para mim foi uma experiência decisiva na minha vida. Deu um clique, sabe assim, uma mudança de rumo da minha vida, porque aquele concerto eu achei tão extraordinário, aquilo me impactou tanto que eu não conseguia parar de pensar nele, ficar ouvindo na minha cabeça ele. Eu ouvi de novo e de novo e de novo, gravei em fita para ouvir na cama, dormindo. Assim, tipo, aquele concerto me enfeitiçou, assim, e daquele momento em diante eu falei assim, nossa, o que aconteceu comigo? É, a arte me parece ser assim a coisa mais incrível do mundo. Eu decidi então que eu ia seguir a carreira de arte, primeiramente na música, mas eu não sou tão talentoso, eu não tenho esse esse tino assim de estudar como o Beto tem, por exemplo, e tinha também a fotografia que eu gostava, e tinha o cinema também que eu gostava, mas eu falei, mas é arte que eu vou fazer, alguma coisa ligada à arte. Depois também teve experiências similares no cinema, de filmes assim que impactaram profundamente assim a minha infância e assim parecia que reuniam assim uma série de elementos que me fascinaram profundamente, a narrativa, a atuação, a visualidade, a imagem daquilo. E a música sempre foi uma coisa assim que também eu sou muito próximo. Até já toquei com o Beto, a gente estudou música junto e tal. Então então você fala, mas então o que que você é? Eu sou um pouco de tudo. Eu estudei música também, estudei flauta, violoncelo, estudei, aí me formei em cinema. E depois eu fiz letras na USP um tempo, não terminei, era uma segunda graduação. Fiz teatro, curso livre de teatro. Falei assim, então o que que eu sou? Eu virei professor. Na verdade é essa, eu virei professor universitário, porque assim, como é que eu vou reunir tudo isso, né? Aí fui para a carreira acadêmica e a mesma, é um pouco parecido com o Beto, porque aí eu cheguei e falei assim, tá, mas como é que ganha dinheiro com isso, né? Como é que sobrevive com isso? E aí então eu tive um convite para lecionar na época na FAAP. E aí, então, eu comecei a dar aula e comecei a perceber que eu também gostava muito de dar aula, porque meu pai era fotógrafo, minha mãe era professora. Eu, coincidentemente, virei um cineasta professor, né? Coincidentemente. E aí, então, eu acabei seguindo carreira acadêmica. Hoje eu dou aula na Unicamp, sou professor do Instituto de Artes, na área de fotografia, cinema, mas nas áreas da pós-graduação eu também transito assim, entre filosofia da arte, teoria estética, eu tenho também uma aproximação, porque aí eu fui também tentar me aprofundar nisso, né, do ponto de vista prático, como é que isso tudo se encaixa, como é que isso tudo funciona, como é que emerge disso uma coisa que a gente chama de arte, que a gente não, você procura nos livros e não tem uma definição, não tem um conceito vago, mas não tem uma definição. Então eu fui atrás um pouco disso e comecei a pesquisar sobre isso. Então é isso, eu faço um pouco de tudo, eu sou uma pessoa transdisciplinar, assim, eu transito em diferentes áreas, mas basicamente ligadas à arte. É isso, acho que esse é o resumo da ópera. Mais uma vez quero agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, pessoas que, a gente, no caso eu, né, já convivi um tanto, tenho experiência com todo mundo e curiosamente, eh, muita coisa também ligada à arte, né. Ah, com o Beto, tem algo que mais me chama a atenção no Beto, além dele tocar maravilhosamente bem, né, ele fala que chegou quase profissional, acho que ele já era profissional, só não estava trabalhando com isso. E aí é até hoje, porque hoje ele tem também o canal dele, né, ele
Hoje ele vende as músicas também, né? Hoje ele recebe as músicas pelas plataformas digitais. Mas o Beto tem uma coisa que eu acho incrível, assim, o quanto ele aprecia também a história dos compositores e dos músicos. É impressionante para mim o que ele sabe de cada um. Aí às vezes ele vai falar de uma música, não, porque esta música foi feita assim, assada, encomendada ou não encomendada, tocada de tal jeito, ele sabe tudo. É incrível, assim, eu admiro muito isso, porque eu não sei, eu não sou assim, né? Mas que bom que a gente tem amigos que têm virtudes que a gente não tem, e a gente pode admirar e se aproximar. Porque realmente eu acho muito bacana tudo que ele coloca. E aí, eu até queria fazer uma pergunta para o Beto, vai, que eu estou falando dele, mas vai caber para todo mundo, eu quero falar dos três ainda. Vocês vão pensando. Vocês falaram, né, que cresceram, né, com a arte, com a música. O Beto, que até queria que contasse depois um pouco mais da formação dele, né, como é que era viver esse estudo da música. Mas assim, hoje todo mundo, os três têm filhos também, né? Então, hoje com os filhos de vocês também oferecem a arte, a música da mesma forma que vocês viveram, ou é diferente, né? Mas o Felipe, por exemplo, quando a gente era adolescente, a gente, né, convivendo num clube de campo, com os amigos e tudo, teve um festival de cinema, era do minuto, eu acho que era para ser feito em 1 minuto o filme, mas ninguém conseguiu na época fazer em 1 minuto. O seu foi em 1 minuto, Felipe? Não, mas deve ter sido o que mais se aproximou. Eu tinha, acho que, sei lá, 5 minutos, 7 minutos, alguma coisa É, assim, mas não chegou, não fizemos 1 minuto, não. é. E aí o Felipe, no caso, ele fez um filme que era muito legal. Acho que hoje, se fizesse de novo esse filme, ainda era capaz de ganhar alguma coisa. Porque ele era uma brincadeira, mas ele era muito, assim, eu acho que artisticamente ele era genial, né? Era um filme com um cinema mudo, branco e preto, e no final tinha uma brincadeira, era um mistério, mas era muito legal. Então, foi muito bacana fazer parte. Então, eu brinco com eles quando a gente estava conversando antes, que eu falei, agora eu já posso dizer que eu fui atriz de um filme do Felipe Salles, que eu participei do filme dele. Mas assim, eu acho que essa questão do tempo e do espaço também se manifesta nisso que você, nesse filme, por exemplo, e com certeza a sua carreira inteira, porque como que você usa a linguagem do cinema, né, e a música para compor esse tempo, esse espaço, porque não se passa muitas vezes no tempo e no espaço comum, né, do relógio, mas você tem que dar uma ideia de tempo e de espaço, e como que você usa a imagem e o som para fazer isso. Eu acho isso muito interessante. Eu vejo os filmes, isso me chama atenção sempre. Eu fico pensando nessa composição, né, de como que a música também é feita para gerar emoção para aquele instante. Tanto que às vezes eu desligo, quando está muito tenso o filme, às vezes eu desligo o som para ficar mais tranquila para assistir e vejo só a imagem. Fica à vontade se você quiser se colocar. Bom dia a todos. Eu fico feliz pela oportunidade de participar. Não sei se está dando para ouvir bem, porque eu estou com fone. Não, eu tiro. Dá. Bom dia, tá dando Ótimo. para ouvir bem. Vou me apresentar rapidinho, mas fico feliz em poder participar, porque é um tema que eu gosto muito. Eu sempre me interessei por arte e música, porque por mais que eu não trabalhe na área, trabalho com aviação, mas a arte sempre me trouxe uma visão mais ampla das coisas, sempre me trouxe mais essa percepção mais sutil das coisas. Se a gente for falar de espaço e tempo, eu sempre me sinto mais presente quando eu estou observando arte, vivendo arte. Então, sempre me trouxe um significado maior para minha vida, uma percepção mais ampla assim, de tudo. Então, sempre me fez bem para poder tomar decisões, para poder saber o que é mais justo, o que é melhor para mim, pra minha vida, para quem eu amo. Então, a arte para mim é essencial e eu acho que a arte ela traz essa oportunidade da gente ver o outro lado das coisas também, não só o que a gente percebe, mas uma percepção do todo, né? Então, eu fiquei feliz em poder participar para aprender com vocês, para saber um pouco mais sobre vocês e poder aprender com vocês hoje. Obrigada, bem-vinda.
A gente vai aprender com todo mundo que está aqui. Clau, você também é filha de artista, né? Oi, gente. Não, filha de artista. Meu pai era médico, na verdade, mas ele era lógico, guardado as devidas proporções, Leonardo da Vinci, porque ele entendia de tudo, de arte, de cosmos, enfim, era aquele médico de antigamente, aquele estudioso de antigamente. Enfim, mas eu gostei muito das propostas dos encontros, né? Porque eu sou professora na Escola Vera Cruz, aqui do segundo ano do fundamental, e a ideia é essa mesmo, por isso eu gosto muito que é essa ideia do ser humano integral, né? Enfim, então ouvir de arte, de música, de cinema, de pensar o espaço, o tempo, os contextos nessas dimensões maiores, né? Da vida e essa integralidade que é a educação. Então, eu estou encantada assim com a proposta e feliz de estar aqui. Quero ouvir vocês falarem então sobre isso, um pouquinho aprender com É. vocês. E tinha vários quadros do seu pai na casa dele, que eu Nossa, lembro, que a gente tem trabalhou ainda? muito lá, né? E eu chegava lá, gente, a gente chegava para trabalhar na hora do almoço, ele estava na sala sozinho ouvindo música, eh, erudita, né? É, ele era compositor, pintava, ele era incrível, assim, ele fazia de tudo um pouco. Ele faleceu com 85 anos compondo, fazendo aula de composição, tocava alguns instrumentos. Era um estudioso. É isso. Bom, então eu falei bastante, gente, agora eu preciso ficar quieta para dar para vocês poderem colaborar, né, contar um pouquinho mais dessas experiências. Eu até coloquei bastante coisa, né. O Beto está se preparando aí já para começar. Eu tô gostando de tudo que eu tô ouvindo, mas eu gostei de tudo, mas eu tô gostando de tudo que eu tô ouvindo, mas eu gostei de tudo, mas a Sandra deu um conceito interessante, que é, independentemente do o espaço, o tempo, como vai ficar, eu acho que como é que eu vou dizer, deixa eu achar a melhor palavra aqui, acho que o estopim da coisa, vamos dizer, eu vou tentar achar uma palavra melhor, tá? Mas o estopim, acho que vocês duas falaram que, assim, é a busca ou a aceitação de novas possibilidades, né? Eu acho que isso é o fundamental. É, eu falo por mim, que assim, eu fui formado na música, vamos dizer assim, num determinado patamar, de tempo e espaço, que é o seguinte: você quer ser um pianista, cara, você tem que desenvolver técnica, e isso é físico, meu, isso é tendão. Então, eu estudei a mão, eu estudei os tendões, porque é o seguinte, cara, se você não tiver, não tem como, né? Isso foi definido para mim, e é uma coisa assim que era óbvio, porque o meu professor era um concertista, porque as pessoas que eu admiravam eram concertistas, eu ia em concertos, e era assim, seja piano, seja violino, seja... Então eu fui formado, foi colocado na minha cabeça uma coisa que é o seguinte: a coisa é física, cara, e você tem então um tempo para você estudar e aprender isso, e outros são geniais porque aprendem isso assim, e você tem o seu tempo, tudo bem. Tem gente que não consegue, mas assim, fisicamente era um tempo, era um espaço e isso, assim, eu demorei um tempo, não foi há muito tempo atrás, né? Eu vou fazer agora 3 anos aqui, daqui 2 meses, vou fazer 3 anos em Sorocaba. Quando eu mudei de São Paulo para cá, ou seja, menos de 3 anos, que eu me desfiz do meu piano acústico muita dor no coração, mas é que realmente eu tinha que trazer os móveis e tal, e o piano não dá para você botar num caminhão de mudança, você tem que chamar uma empresa que saiba, né, transportar um piano e tal. Eu falei, cara, o piano acústico ele não vai me levar para onde eu quero, e não é que é errado, tá certo? As pessoas têm que continuar tocando piano acústico, instrumento acústico, mas é mais possibilidades. Eu gostei disso que vocês falaram, que meu, aceitar possibilidades não é você deixar de fazer o que você está fazendo, não é abandonar o que você está. Então, agora eu não posso mais fazer isso, tem que fazer outra. Não, cara, você pode continuar, mas só aceita a possibilidade, né? E isso eu tive alguns toques assim que foi, né? Eu tentei fazer música digital
com o piano acústico. Meu, é um trabalho infernal. Depois eu juntei o digital, falei, meu, cara, eu trabalho com o computador o dia inteiro e tem a parte digital evoluiu, tal, por que não olhar para isso? Né? Aí me caiu na minha mão o livro do Felipe, um dos livros dele, um livro de imagem que ele fez, que até comentei com ele no encontro passado, que é imagem. E aí eu conheço o pai dele fazendo fotografia a vida inteira. E aí ele me escreve um livro de imagem que fala assim, cara, tanto faz a técnica para você fazer sua imagem. Faça, use, é tecnologia, é software, é, o que você tem na sua cabeça, na sua mente, como uma imagem que você acha boa, que vai transmitir coisas que tem a ver com os conceitos que você quer passar. E você vai fazer isso, você acha que você consegue isso através de ferramenta de tecnologia? Meu, faça, faça. Por que que você tem que ter a câmera melhor, aquela lente japonesa da marca? Se for por outro caminho de tecnologia, faça. Mas você não precisa jogar sua câmera no lixo, né? É, é só aumentar as possibilidades, né? Isso, tipo assim, vou usar uma frase feia, vale tudo, né? Por que não, né? Se vai chegar na transmissão de algo que tem a ver com aquilo que você quer passar, vamos lá, né? E a arte, ela tem, a gente percebe muito essa barreira, né? Alguns são, não, cara, você tem que ser isso aqui, não, é só no acústico, se não for no acústico, mas não precisa deixar de fazer o acústico, faz o acústico também, faz o digital também. É ampliação, né? Não é jogar fora o passado, nós só estamos dando mais um passo, né? A coisa tá caminhando. E isso todo mundo está ganhando. Todo mundo está ganhando. Outro dia eu abri lá meu Spotify, eu consigo ver o volume, né, de pessoas que estão ouvindo, veio lá, X mil streamings do Japão. Falei, cara, eu nunca divulguei minha música no Japão. Mas no meu Instagram tá cheio de japonês. Aí eles me escrevem e vem tudo caractere japonês, cara, eu não tenho nem teclado para responder. Se eu conseguisse entender, o meu teclado não teria. Então tenho traduzir lá, eu traduzo tal, e eu converso com as pessoas, falo, meu, e aí, né? Aí outro dia chegou um lá, falou, ó, dá uma olhada na minha música, vê se você consegue colocar na sua playlist. Aí eu fui ver a música do cara, era uma moça. Ah, não sei o que tal, movimento da minha sétima sinfonia. Eu falei, meu, o Felipe estava falando, né, de Beethoven, a gente tinha isso na década de 90, cara, era Beethoven, hoje é ainda, mas tem gente viva, como nós aqui, como a Cláudia, que o cara não vai dar o nome de sétima sinfonia dele, no negócio dele, se ele não tivesse feito outras seis. E você vai ouvir, você fala, meu, por que não ouvir essa pessoa? Né? É tipo o Felipe lá, professora da universidade de um país que você nem ouviu falar. E é música boa, né? E me é possível acessar através de tecnologia que também foi por acaso, né? A área que eu escolhi, eu falei, preciso pagar as contas, tecnologia, acho que esse negócio aqui vai vingar. Então, e deu certo, né? Mas é parar de pôr barreiras. Entendeu? Fica tranquilo, você não vai ficar desempregado, ninguém, ninguém está criticando o que você faz. Mas abre. E até a educação eu vejo muito isso, né? Por que não uma pós online? Na área de música, por exemplo, Berkeley tem cursos sensacionais, tudo online. Por que não uma pós online? Né? Os caras vão criticar toda, né? Cláudia falou do seu pai fazer cursos, aulas de composição e tal. Hoje você pode escolher, você pode fazer aqui no Brasil, você pode tentar a USP, você pode tentar a Unicamp, falar que você conhece o Felipe lá, né? Me arruma aí, né? Ou você pode tentar a Berkeley, porque tanto faz, você não vai ter que pegar avião, você não vai, né? Então, abrir possibilidades, né? Não sei se vocês veem da mesma forma. Eu posso complementar, Beto, que é muito legal isso que você está falando, porque é exatamente assim na história toda. Eu que trabalho nessa área, principalmente na área do cinema, mas também a música e também teatro, literatura, tudo, é muito interessante porque eu dou aula de história da fotografia, por exemplo, uma das disciplinas, né? E aí você vai ver quando que a fotografia foi inventada. A tecnologia da fotografia é do século XIX, mas a ideia da fotografia é muito anterior. Se você for pegar
a câmara obscura, né, que é o princípio lá da projeção da imagem lá dentro, a gente nem sabe de onde veio aquilo. Provavelmente é lá do Egito, da Grécia clássica. Foi muito usado, já foi descrito na Idade Média, pelo Alhazen, lá na Arábia, e também foi usado na Renascença. Como é que os pintores faziam? Punham a câmera escura, projetavam a imagem e desenhavam em cima da imagem. É tipo a câmera fotográfica dos Flintstones, né? Que era o passarinho dentro da câmera que esculpia a imagem. E era exatamente o mesmo princípio. A única coisa é que a câmera já registra diretamente a luz. Mas é o princípio da imaginação, isso que o Beto estava falando, quer dizer, só muda a tecnologia. O que a gente quer registrar é a mesma coisa. A narrativa do cinema é a mesma coisa desde os primórdios. Se a gente for pegar as primeiras grandes epopeias, a estrutura narrativa daquilo é a mesma. Então você fala assim, o Aristóteles já descreveu isso lá na Poética. Então você tem lá uma estrutura meio que estabelecida. Ele escreve lá uma obra chamada Poética, que ele coloca lá, olha, para você escrever uma história que narre o mito, né? E a ideia de narrar o mito é a ideia justamente de conectar você com esse outro tempo, com esse outro espaço que não é o tridimensional. Isso faz com que você entre naquela história. Então tem um jeito para fazer isso que funciona, e ele analisa isso. E aí essa estrutura, se você for pegar agora e aplicar isso para o teatro do século XVII, Shakespeare, se pegar, sei lá, para o teatro do século XX, para o cinema do século XX, e você for fazer né, bater ali o checklist, é a mesma estrutura, rigorosamente a mesma. Então você fala, o que que mudou? Só mudou a tecnologia, só mudou a forma como a gente vai lidar com isso. Mas a estrutura fundamental é a mesma. E qual que é essa estrutura fundamental? É a necessidade da gente abrir uma janela naquela caverna de Platão, sabe? Assim, de a gente conseguir vislumbrar um outro tempo e um outro espaço. É isso que o cinema faz, é por isso que o cinema é a fábrica de sonhos, né? A famosa que Hollywood chama, é a fábrica de sonhos. Porque é isso que a gente precisa desse espaço, a gente precisa desse outro tempo. Tempo e espaço limitados, né, por 3 dimensões, de certa forma, ele é um pouco opressivo, assim, chega uma hora que você fala assim, puxa, mas eu preciso você tem a necessidade, né, de sair. Por isso que a gente consome isso, por isso que a gente consome o teatro, o cinema, a música, que a gente sai desse tempo e espaço. Quer dizer, uma importância que a gente não dá muito porque fisicamente não é muito mensurável isso, mas é uma importância fundamental. Tanto que as narrativas existem e são as mesmas até hoje. Inclusive, se você pegar a narrativa lá, se você montar hoje Shakespeare, é sucesso garantido e é um negócio de 500 anos. Você pegar a tragédia grega, uma comédia grega, Lisístrata, ou mesmo Sófocles, pegar alguém, você monta hoje e as pessoas falam, nossa, olha como é atual, né? E você fala, mas é de 2.000 anos atrás, 2.000 e tantos anos atrás. Quer dizer, são modelos, né? Modelos arquetípicos que continuam ainda a fazer sentido para nós. E é por isso que a gente vai atrás disso. E a gente precisa ser transportado. Quando eu era estudante, assim, no ensino fundamental ainda, na época era primário, né? Eu lembro que na minha escola, era uma escola mais para frentex, assim, na época, né? Eles chamavam, assim, contadores de história. Isso me impressionou também, porque quando você percebia, você estava montando uma espécie de teatro, um cinema na sua mente com a história que eles estavam contando para você. Se ele soubesse bem contar a história, né? Você entrava dentro daquela história, você era transportado para outro tempo, você não percebia o tempo que tinha passado, você achava que aquilo tinha sido uma eternidade, na verdade foi lá 15 minutos que ele contou a história. Então, para a gente ver como isso é presente, né, subjetivo, e como a gente realmente precisa usar o que a gente tem de tecnologia para manter isso, né, para manter essa chama viva, né? Só comentar isso que o Beto falou. Obrigado. Ô, Felipe, eu queria fazer um comentário em cima disso que você falou, porque acho que a aprendizagem, como eu vejo a aprendizagem, e aí falando um pouco da educação, tem muito a ver com isso, com essa capacidade de você ir criando imagens e ao mesmo tempo analogias, porque você vai fazendo relações imagéticas, e aí um pouco com o analógico, as imagens que você guarda, mas que a gente é como um computador, eu diria, né? O ser humano é capaz disso,
de colocar em movimento na sua própria imaginação sem a tecnologia, né? Até dentro de si mesmo. Seja ouvindo uma história, seja tendo alguma informação, se essa informação fica estanque, se ela não cria relações com outras coisas, a gente não absorve, ela passa como uma decoreba para a prova. Mas a gente realmente não integra ela na nossa pessoa. Quando a gente é capaz de fazer isso, é que a gente integra e começa a fazer parte. E aí ajuda essa estrutura que eu chamo de aprofundamento, uma capacidade de aprofundar o pensamento e não só permanecer na superfície. Acho isso muito importante, acho que os educadores, às vezes, quando eles apressam o tempo, quando eles colocam o tempo muito estanque nas caixas das aulas, ou mesmo observando uma criança e não consegue observar esse tempo dela, então corta essa capacidade que ela está tendo de imaginar ou de criar, ou na escuta que ela está fazendo, depois como que ela vai expressar isso que ela viveu. E aí cada criança tem um tempo um pouco diferente. Então isso um desafio para o educador também. Como que ele traz todas essas subjetividades para funcionar e para se expressar e, ao mesmo tempo, ganhar espaço na diversidade dessa subjetividade, né? Para que a aprendizagem realmente ocorra e não seja apenas... e claro, vai ter disciplinas ou coisas que te tocam mais, então não adianta também os educadores quererem que as crianças façam tudo de uma vez só, elas focam os interesses. E se a gente consegue perceber isso e ajudá-las nesse sentido, eu sempre acho que a gente está ajudando nessa possibilidade do tempo e do espaço delas, tanto de transcender quanto de realizar, que aí precisa ser no tempo e espaço agora. Eu estou realizando, ou seja, expressando, ganhando expressão física mesmo aí, né? No cotidiano. Esse é meu comentário. Sabe que eu primeiro quero dar boas-vindas à Ana Franklin, que entrou aqui na nossa conversa. Chegou um pouquinho depois, mas bem-vinda. Aninha! E Olá, obrigada. Estou me ajeitando aqui. fica à Já abro minha. vontade. Obrigada. Tá bom. Depois, se quiser se apresentar, fica à vontade também. Uma coisa que a Sandra está falando da educação, né, no caso da escola com crianças pequenas, a gente sente muito esse movimento, como ele seria benéfico, né, de existir na escola, porque a arte, acho que ela possibilita isso, a gente ter essa visão do sensível da pessoa e também de integrar os conhecimentos. Você pode passear, cada pessoa está ali na escola, vamos dizer, cada aluno toca o seu instrumento, entre aspas, né? E a gente pode compor com todo mundo. Então, às vezes, quando há uma rigidez do educador ou da instituição de que tem que ser só de um jeito, você deixa de atender às diferenças de cada um, que poderia ser muito mais rico. E até passear pelas linguagens artísticas favorece o aprendizado de todas as outras disciplinas. Então, a arte é fundamental no nosso entendimento, né, dentro da escola, e ela pode ser vista de modo mais fluido, não precisa ser algo estanque. E tem uma história da fala da Sandra, eu acabei lembrando, que aí também eu vou sair um pouco da sala de aula, eu vou falar de uma experiência minha, que foi por acaso numa escola, mas é uma escola de música, num colégio que eu trabalhei, tinha uma escola de música, e eu fui lá realizar meu sonho de aprender a tocar violino, né, que eu tinha eu gostava, meu avô também, lembrando do que o Felipe falou, do pai que punha música, meu avô colocava VHS do Ray Conniff, não é, uma coisa assim? Aí ele punha é isso, aí ele colocava, e eu olhava aquilo e eu adorava ver a orquestra tocando, assim, aquelas pessoas diferentes juntas e todos os diferentes blocos ali. Aí eu falava assim: "Que é isso?". Eu não conhecia nada de música. E aí, quando eu fui e ele me deu um violino dele, que ele ganhou do avô dele, e eu guardei aquele violino com o maior tesouro, eu falava: "Um dia eu vou aprender a tocar esse instrumento". E aí, nessa escola, tinha escola de música e tinha aula de violino, eu falei: "É agora". Aí fui lá e fui aprender, né, com quase 40 não, eu tinha já uns 40 anos.
E fui lá aprender a tocar o tal do violino. E aí a minha professora, que eu adoro, a Jéssica, né, ela logo falou assim: "Você vai tocar com a com os jovens que tocam aqui no programa", eu não lembro agora o nome da orquestra que eles tinham, mas eram umas crianças ali que moravam ali perto da escola, que tinham ali uma bolsa para estudar, e ela falou: "Você vai tocar com eles numa missa", porque era uma escola católica, "na missa de 12 de outubro, você vai tocar com eles". Eu falei: "Como?", né, tocar violino numa missa. Eu falei assim: "Bom, vamos lá, música pela música, eu não toco nada", mas ela falou: "Andréia, você vai, você tem que começar, vai lá, não tem importância que você está começando, a gente faz um básico e você vai tocar, vai ter essa experiência". Nossa, eu agradeço tanto a ela por isso, porque foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi. Eh, Tinha lá né, não lembro agora quantos músicos, se uns 20 músicos, não sei, eram muitos instrumentos, e eu não conhecia, porque as crianças ensaiavam num horário que eu não podia ensaiar, então eu não ensaiei com ninguém antes dessa apresentação. E aí, no dia da apresentação, como também tinha alguns músicos que não podiam naqueles horários, a gente fez o ensaio antes da missa. Então a missa era 11 horas, a gente foi às 9 tocar juntos pela primeira vez, né. E aí eu ensaiava, né, e aí então é isso que é legal. Ela falava assim: "Quando você estiver ensaiando, se você errar, você não para, continua". Eu falei: "Gente, é quase impossível, você tá sozinho tocando, na hora que você errou, você para, né, e você quer voltar do começo ou voltar de determinado ponto". E aí, eh, quando chegou no ensaio, com todo mundo, eu errei no ensaio. E aí, mas eu consegui logo pegar, eu estava do lado, a gente estava separado por instrumentos, acho que chama naipe isso, né, você vê que eu não sei nada de música, né. Aí a gente separou, e aí quando eu começava a errar, eu olhava os outros violinistas e ajustava e seguia a música. Tudo bem, foi um erro tranquilo. Mesmo assim, quando a gente teve uma pausa e a gente foi ao banheiro, tal, uma menininha, devia ter uns 13 anos, falou assim: "Olha, se você errar, não para, continua". Eu falava: "Gente, o que que é isso? Se você errar, não para, continua". Eu falei: "Como que eu vou conseguir, né?". Mas tudo bem, fomos lá, eu estava até um pouco mais confiante, porque tinha dado certo isso no ensaio. Começamos a sentar, aí a pessoa que veio sentar a gente ali no lugar que a gente ia tocar dentro da igreja, ela posicionou de um jeito muito bonito, então os violinos estavam um do lado do outro, em semicírculo, atrás tinham todos os metais em semicírculo, e não sei o quê, estava lindo, um órgão maravilhoso que tem ali na frente, né. E aí o coro, estava lindo tudo, né, todas as cordas, enfim, tinha bastante gente. Aí começou, né, começaram a tocar as músicas. Quem disse que eu ouvia os outros violinos? Porque eu tinha 2 metais na minha orelha, eu não conseguia ouvir os violinos, eu conseguia olhar, mas eu era nova no violino, eu não conseguia também adivinhar exatamente que parte da música que eles estavam só olhando o arco. E aí eu falei assim: "Meu Deus". E aí nessa hora eu lembrava delas falando para mim: "Se você errar, não para, continua". E eu fui. Por quê? No conjunto, se um erra, não aparece tanto, né, você pode continuar, e você vai da parte que você sabe, você entra de novo, e você vai, e não compromete o conjunto. E você não deixou de fazer parte daquilo. E todos eles colaboraram para você continuar. E aquilo para mim foi um ensinamento da vida, sabe, assim, se você errar, porque a gente erra na vida, a gente falha, né, a gente tem uma ideia da perfeição, mas isso nem sempre acontece, todo mundo está em processo de aprendizado. E a hora isso para mim marcou, então agora eu sempre lembro disso, se você errar, não para, continua, mas você tem que estar numa orquestra, você tem que estar junto, né, para você ter essa experiência e conseguir seguir. Então eu acho que isso foi muito lindo, Sandra, obrigada por me lembrar dessa história, que isso eu acho que tem a ver com a educação na escola, na vida inteira, né, esteja junto e não pare. Pertencente, né, André? Porque você pega uma trilha ou qualquer coisa gerada, acho que na imagem é assim também, né, Felipe? Você, gerada por computador, gera. E pra gente é um negócio ridículo. Você ouve, acho que o Felipe, eu acho que todos, talvez todos, você fala, meu, isso aí não tem valor, cara. Isso não. Entendi, funcionou, entregou lá, mas é gritante, né, para nós. Que é inferior, que é feito
de uma forma não humana, né? É achatado, né? É É, achatado. isso é muito claro. E, assim, eu lembrei de um episódio, né? A minha filha, ela tá acostumada a ouvir música aqui em casa, ela a priori não tá indo para esse lado da música clássica, da música erudita, mas ela tem um ouvidinho bom, ela vai bem, né? E as amigas, os amigos no colégio ouvem aqueles lixos que é isso aí, é gerado, você não sabe nem da onde, né? E uma vez, já faz uns anos, né, eu tava com ela e uma amiguinha no carro, e a amiguinha mandou pôr um troço esdrúxulo desse, e eu falei, não, vocês estão vendo? Isso daí não tem melodia, né? E a minha filha, é verdade, pai, não tem melodia. E a amiguinha, ela falou, tio, o que que é melodia, né? Isso sim, elas não tinham 2 anos, elas tinham, sei lá, 8, 10, 9, 6, 5, 8 talvez, não sei. Mas não era tão criança, né? Assim, o conceito de melodia eu tive na escola, eu não tive no conservatório, né? É coisa de escola. Foi um episódio muito triste da nossa história quando cortaram o ensino de música das nossas escolas, porque eu tive na escola, eu toquei flauta doce na escola. Depois eu fui buscar, eu fui ter concertista como professor, eu fui fazer conservatório porque tinha. É, mas quando você faz um negócio, você deixa de ser obrigatório, né? É a mesma coisa que tirar, né? Ah, não é obrigatório música. Tá bom, tem escolas hoje boas, eu imagino que no Veracruz, né? Esses colégios têm, no Santa Clara, que a minha filha estudou, enquanto eu estive aí em São Paulo, tinha, mas talvez uma das grandes barbaridades do nosso tempo moderno, e isso aqui no Brasil, é, como assim, gente? Tirar isso é o seguinte, o cara que não tem que prender o cara que tirou. Não pode, é uma coisa básica, né? Eu me lembro quando eu estudava piano, eu estudei com um concertista, ele já, né, já faleceu, o Antônio Bezan, e eu fui uma vez dessas saídas nossas, Felipe, de municipal, não lembro o que que a gente foi assistir lá, que eu estava comentando com ele e falei, nossa, que bom. Eu não lembro, vou dar exemplos aqui, mas não necessariamente é isso. Nossa, Bezan, que como é boa a nossa orquestra, a Orquestra Municipal de São Paulo e tal, né? E ele falou, boa, né? Então, lá onde eu estudei, ele estudou na Hungria, né? No Instituto Ferenc Liszt da Hungria. Depois ele fez alguns cursos pós-graduações e tal na Alemanha e ele contava, né? E ele falava então, na Alemanha você tem a orquestra como se você tivesse a orquestra filarmônica do bairro da Moca, a Orquestra Filarmônica do bairro do Brooklyn, a Orquestra Filarmônica da Vila Belmiro. Lá é o seguinte, cada bairro tem a sua e muitos bairros têm mais de uma, né? E o cara, ele sai do colegial, isso eu tava já assim, imagina, eu tive música, aí eu fiz 7 anos de conservatório, aí eu fiz mais 8 anos com o Bezan, que era concerto. E ele falava, Beto, o cara sai do colegial no nível de música que você tem agora, né? Para esse cara, meu, não entra a música do robozinho, não entra, porque o cara teve educação musical, né? Isso deve ser dado na escola. E eu ouço muitas pessoas falando hoje, gente, na nossa época a música aqui no Brasil era melhor, né, cara? Nem falar de filarmônica, a gente tinha, sei lá, rock nacional. Hoje não tem, não existe. E aí a minha resposta é essa, bom, também mataram a música das escolas. Você não tem mais casas que vendem partituras, é verdade, né? Você tinha uma casa Manon, vendia a partitura que você quiser. Pois é, cara, as pessoas não sabem mais ler. Se todo mundo é analfabeto, acabam as livrarias. Não tem jeito. Então, aqui no Brasil cortaram, infelizmente cortaram pela raiz. Se a gente conseguir trazer isso de volta, eu consigo um pouco em casa, né? Mas nas escolas, esse desafio aí eu jogo para vocês, né? Educadoras, isso é maravilhoso. Seria uma reconquista de um espaço, porque muda o raciocínio, muda o como a pessoa sente, muda como a pessoa aprecia cinema, música, arte, teatro. É base, é base.
Roberto, e eu ainda falaria assim, mesmo no Brasil, se você pensar nas raízes culturais, eu fui em vários lugares no Brasil fazer formação, e você ainda tinha também, né? Você tinha aquele mestre que de alguma forma cultivava a coisa da composição local ali, e que tinha isso também, os naipes, seja naquilo que ele tocasse, mesmo ele não tendo essa erudição da leitura e tal, ele tinha uma tradição oral e local que fomentava isso. E que eu fui em muitos locais onde isso existia, mas já estava perdendo o seu espaço, e você entrava nas creches e estava tocando Galinha Pintadinha na televisão. E as crianças dentro do berço, ouvindo Galinha Pintadinha. E as educadoras, que provavelmente até sabiam cantar aquelas canções tradicionais, não punham a voz, preferiam colocar ali aquele vídeo, cassete, na época era VHS, cantando enquanto elas estavam ali, podendo fazer outra coisa. Enquanto na coisa mais tradicional, uma mãe sabia cantar um acalanto, enquanto ela estava com o pé balançando o berço, por exemplo, mexendo a panela com outro, digamos, tá? Para trazer uma imagem, e É, cantando ao mesmo tempo, com a voz dela, naquilo que ela aprendeu dentro da comunidade dela. Então, não é só uma questão também de erudição nesse sentido, né? É de espaço que isso vai de tendo ou espaço. deixando de ter. Espaço e Porque formação. Porque se isso, você forma as formação. pessoas assim, por exemplo, esse exemplo da Alemanha, as pessoas saem com uma formação que elas vão apreciar. Elas vão para Isso salas aprecia de muito concerto, mais. elas vão para os shows que sejam, mas isso dá emprego, vai, entre aspas, para músicos, para os violinistas, para os cantores, porque tem público, porque o público sabe apreciar, porque o público não É. aceita qualquer coisa. Eu Não é porque ouvi eles meu foram tio-avô, formados. eu ouvia meu tio-avô tocar tuba no coreto, na Então, cidade do interior. Hoje em dia não tem mais é, essa orquestra da cidade que toca no coreto. E que as pessoas podiam ouvir e em volta, ficar na praça apreciando, escutando. É uma parte assim para também a gente, eu como educadora, né, trazer também que isso vai perdendo espaço quando você diz deixou de ser obrigatório. é. E assim, poxa, deixou de ser até tradição, deixou de ser cultura, ficou só informação. Só As informação, famílias que informação. tentam trazendo, né? Mas as famílias que não têm isso e que não buscam, que como essa amiguinha, ela não teve na casa dela, conheço os pais dela. Tio, o que que é melodia? Gente, é isso. O que que ela vai consumir, né? Posso fazer uma complementação? É muito legal isso que vocês estão falando. É exatamente isso que a gente sente. Eu que dou aula no curso de artes visuais, dou aula na mediologia também, que é comunicação, né? Mas no curso de artes visuais, exatamente isso que acontece. O aluno chega para fazer o vestibular de artes visuais sem repertório quase nenhum de artes visuais. Ele não conhece, assim, ele não conhece coisas básicas, assim, sabe? Você falar assim, tipo, Delacroix, um pintor francês da época da pós-revolução, tal, né? Quadro famoso lá da revolução. Não sabe quem é. Van Gogh, tudo bem, vai, já ouviu falar, mas assim, sabe, não sabe qual é a formação dele. É igual você Normalmente fala, né? É igual você fala, Beethoven é aquele cachorro, né? é tipo isso, assim. Então, assim, ele vem com a formação, por exemplo, da televisão, da série, do HQ, do História em Quadrinhos, anime, tem muita gente que o cara tem uma sensibilidade, gosta de desenhar, e não tem exatamente essa formação, ele vai buscar onde ele tiver, ele vai buscar no anime, na literatura, no História em Quadrinhos, na animação, em algum lugar ele tem que pegar aquilo. E é realmente isso que o Beto falou, assim, a gente não dá para a gente tem uma ideia, ou as pessoas de uma forma geral têm a ideia de que a arte ela é supérflua, ela é um entretenimento. A própria indústria trata isso como um entretenimento. E não é, a gente sabe que não é, mas a gente não tem como medir, mensurar e falar assim, ó, e provar por A mais B, né, no tempo e espaço newtoniano que não é. Então fica aquela coisa muito, será que é só um sentir, é só uma emoção, mas isso não é importante.
Gente, isso é a coisa, é a coisa importante, essa é a parte importante. Então eu bato muito nessa tecla e acho que em sintonia com todos aqui que falaram, quer dizer, a gente tem que realmente colocar, a arte não é supérflua, a arte é justamente fundamental porque ela é o treino do sentir, ela é a manifestação da emoção, a manifestação daquilo que é mais importante para a gente. Então, resgatar isso, como o Beto falou, né, resgatar ensino de música, ensino de arte na escola, é fundamental. Obrigado. Gente, a Até gente fala, pode falar, Ana puder Flávia. comentar. Porque é o que eu sinto também, né? Que a arte, a música, a filosofia, ela tem esse poder de preenchimento na construção do nosso ser humano, do nosso eu interno, do que a gente é em essência. E a arte traz esse senso, essa sensibilidade mesmo, né? Essa percepção que se está se perdendo, mas que tem como a gente resgatar. Eu acredito muito nisso. Assim. Legal. Obrigada. Eu queria só me apresentar, eu sou a Ana Maria, agora que está acabando, Ana Maria, Aninha Franklin, e eu sou psicopedagoga, né? Conheço a Sandra, a gente já é amiga de longa data, né? E que você falou também, Andréia, da questão da gente continue, né? Eu sou pedagoga e psicopedagoga e eu trabalho com as crianças que erram e param, e paralisam, né? E eu acho muito interessante isso porque o erro para elas tem um outro lugar, né? Acho que a tecnologia vai consertando tudo na vida da gente, mas a vida não conserta assim, né? A vida ressignifica as coisas, né? Então, eu fico pensando muito nesse tempo mesmo que essas crianças precisam para refazer esse tecido, né, que é o tecido da experiência, o tecido humano, disso que vocês estão falando, dessa formação, né, dessa acuidade musical, enfim, isso é super importante mesmo, acho que é uma linguagem, né? Hoje eu vi um negócio falando sobre a depressão é o oposto da expressão, né? E eu falei, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Achei bem interessante, né? Essa coisa enfim, do quanto que a gente precisa de todas as linguagens, né? E a gente está numa linguagem exata, binária, tecnológica, né? Que é uma linguagem, é importante, mas não é a única, né? Não precisa ser a prioritária, né? Então, e eu trabalho com educação infantil também numa escola, que é uma escola muito aí dentro da bolha, muito longe da galinha pintadinha, mas que as crianças põem a mão no chão, fazem fogueira, cantam, a gente canta o dia inteiro, e isso é base, né? Estava falando da Hungria, do Kodály, né? Cantar duas notas, cantar um acalanto, isso é a base, né, da humanidade. Então, não sei se por isso eu sou uma otimista eterna de que a gente tem conserto. Não esse conserto aí, né? Mas não esse conserto tecnológico, mas que a gente tem como se refazer todo dia, né? É claro que, como política pública, eu acho que a gente está muito longe disso. Mas eu vejo também, por exemplo, nas pessoas mais simples da escola, né? Você falou das orquestras, né? Nos bairros, enfim, na Alemanha. Eu fico pensando, poxa, aqui onde é que tem orquestra de bairro? Nas favelas, né? Eu falo, puxa, né? Interessante, tem um lugar aí que é do povo, que é da massa, que se recria também, né? Que tem uma força, ele tem umas brechas, né? Como aquelas plantinhas que surgem na calçada, né? A gente asfalta, asfalta e puf, brota alguma coisa ali, né? Então, A Florianáusea, essa aí. é? Não, tem uma poesia, né? Parem, a flor nasceu. Uma poesia do Drummond que é maravilhosa, que chama Florianáusea. Eu lembrei Isso aí. agora, desculpa. Isso aí, Ah, Sandra. posso Acho que falar só uma coisinha também, então, já que está todo mundo falando, eu não ia falar nada.
Não, assim, eu acho muito interessante isso que eu falei. Eu cresci no meio erudito, né, com meu pai, mas eu acho que a gente precisa também ampliar para as culturas e para os povos e para as múltiplas formas de expressão musical, para além do erudito, né? Então, a gente fala de melodia, a gente fala em ritmo, a gente fala em pulso, a gente olha para a cultura e para a diversidade, né? Para além da orquestra, né? A orquestra é sensacional, amo, fui criada nisso também, fiz aula de violino, enfim, mas eu acho que hoje a gente consegue entender um pouco mais amplo essa questão da música e da arte do corpo todo, né? Na escola, eu acho muito importante também, inclusive, incluindo, né, essa ideia de erudição, mas incluindo todas as outras manifestações, também acho muito importante. Eu acho que tem isso, né? Por exemplo, eu estou vendo também escolas, né, nesse padrão de escolas mais de elite e tal, que tem o celulário, né? Então as crianças chegam e põem lá, que nem o bicicletário, elas põem o celular lá no celulário, que é uma coisa que está sendo muito discutida, né? Porque o stop é muito difícil a gente dar, a gente sabe pela gente, né? Você entra num Instagram, você entra num túnel que leva para mundos, né? Mas eu fico pensando muito, por exemplo, na questão da mediação, né? Da solidão. E quando fala lá da geração do quarto, né? É um adolescente sozinho dentro do quarto, ele e a máquina, né? Que ele também vai ter um uso, cada um vai ter um uso. Um vai usar para coisas que vão abrir, outro para coisas que vão fechar, né? Mas o que eu acho interessante, assim, e que eu vejo, por exemplo, quando eu vejo, né, minha filha lá, essa coisa deles ficarem juntos no celular, né? Eu falo, putz, vem 4 e fica todo mundo no celular. Mas eles estão ali trocando. É muito interessante isso também, né? Porque não dá mais para negar. Mas eles têm ali, pá, mesmo a dancinha do TikTok, né? Tudo bem, eles estão lá, repete, não sei o quê. Tem um monte de outras coisas, né, que a gente oferece, né? Você como mãe de filha de Vera Cruz, a gente oferece, eles têm acesso, né? Mas eu gostava também de Harmony Cats, gente, em algum momento da minha vida. Eu ouvi Harmony Cats, né? Eu ouvi sei lá o quê. Estudei música barroca, estudei, né? Mas eu acho que isso também compõe. Então, mas é isso, é difícil, essas doses, né? Da onde que a gente vai ajustando, né? O que, entre a oferta que tem assim, o apelo, né? Porque eu acho que também é isso, se receber, eu fico muito preocupada comigo, né? Não é com os adolescentes, mas que a gente pega o celular e a gente fica recebendo, 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 né? Você fala, putz, qual hora que você fala sai, 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 né? Essa seleção, né? É. Só... Ai, e por falar em hora, a Muito gente você. vou ter que fazer um papel de carrasca, que a gente já passou mais de 15 minutos do horário programado para terminar. Honestamente, eu continuaria aqui por muito tempo, mas a gente vai ter que guardar isso para uma outra situação. Tem perguntas que Próximo a gente. encontro, Andréia. Próximo encontro. A gente tem perguntas que a gente levantou e a gente nem conseguiu responder, né? Mas acho que isso é gostoso de levantar e fomentar tantas questões, né? E ter essa troca, ouvir as diferentes opiniões, né, de cada um. Tem uma coisa que para mim ficou também, acho que para fechar aqui, né? Quando a gente falou assim, puxa vida, né? Será que vai sumir a arte? Vai sumir o que é mais analógico, né? Aí eu estava lembrando do livro. Nossa, o livro a gente teve esse medo, né, de sumir o livro físico. E muita gente hoje opta pelo físico, mas também muita gente lê mais porque tem o digital. Então talvez a gente tenha que alinhar os nossos objetivos, né, trazer para os nossos objetivos as nossas práticas. Então, vai ser digital ou não vai? Depende do objetivo que a gente tem. Então, acho que isso vai ser importante. Também o conhecimento que a gente vai, que também está mais acessível agora do próprio ser humano, de como é que ele funciona. Então, talvez aí entender a razão de ter algo que você pode pegar, que você pode tocar, que você pode cheirar, que você pode sentir fisicamente também, é uma questão que a gente pode trazer, que vai estar alinhada a esse objetivo.
E a gente, a questão que eu estava pensando, a Aninha até comentou exatamente o que eu estava pensando, será que essa ansiedade que a gente vive hoje na sociedade também não vem dessa falta de experiência dessa expressão, né, desse contato com o sensível, né, de estar tudo pronto e você não ter o espaço para criar a imaginação, criar essas relações, viver num espaço e tempo diferente desse que é tão rápido quanto a mídia nos oferece? Então, acho que são outras questões também que a gente pode continuar num outro momento, né, a gente até gostaria de, compartilhar com vocês que a gente tem aí um próximo encontro marcado para o dia 20/4, que também vai tratar de questões relacionadas a espaços e tempos, mas aí com profissionais que vão trazer experiências da natureza, da biologia, da meteorologia, mas eu acredito que vai ser tão enriquecedor quanto esse encontro que a gente teve, e vocês todos estão, convidados para participarem dessa conversa também. Então, Andréia, deixa eh eu fazer uma fala. brincadeira com a Aninha aqui, que ela citou a filha dela e como eu a conheço bem. A filha dela, apesar de fazer essas dancinhas do TikTok, entra nas cavernas. Então, assim, eu acho que eu deixaria como um fechamento também essa história da ampliação. A gente, às vezes, a nossa sensibilidade para com os outros seria, a gente também pode ampliar coisas nas vivências necessárias para que elas se complementem. Que eu acho que todo mundo que falou trouxe a infância, trouxe as vivências anteriores como uma coisa que você carrega e que te desperta, enquanto você, um ser que está em busca de algo. E então, quando a gente é educador e a gente é capaz de ter essa percepção, aonde eu posso ampliar? Às vezes é na tecnologia, né? Então a tecnologia vai ajudar a ampliar. E às vezes não, às vezes é pular a corda para ter um ritmo ali, né, da corda batendo no chão e como é que eu vou saltar. É só para eu fazer o meu fechamento também. Agradecer, nossa, gente, adorei. Muito obrigada por todos que estavam aqui conosco. Obrigada, Felipe. Também vou aproveitar o fechamento, na verdade só levantei a mão porque eu queria dar uma contribuição exatamente nisso que a Sandra colocou. Como é que a gente põe em prática isso? Como é que a gente usa a tecnologia? No caso do audiovisual, é mais ou menos o que o Beto colocou. A gente tem hoje assim, antes fazer um vídeo era um negócio complicadíssimo, pegar uma câmera imensa, fita, iluminação. Hoje qualquer dispositivo móvel capta super bem. Então, e assim, a gente vê isso no YouTube, a gente vê pessoas fazendo audiovisuais de diferentes níveis de qualidade e complexidade, mas assim, com nada, assim. Isso eu acho uma ferramenta muito poderosa, porque a gente tem acesso a isso, e a gente pode, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de fazer se eu desse aula no ensino médio, como eu dou aula no colegial, não, na faculdade, no ensino superior, eu faço com meus alunos, mas eu acho que seria uma ferramenta poderosíssima no ensino médio, que é fazer a proposição de narrativas. O cinema, o audiovisual, ele é basicamente narrativa, e é isso que aproxima a gente desses aspectos fora do tempo e do espaço. E a gente pode propor, dentro das disciplinas, por exemplo, que eles criem narrativas e façam, por exemplo, vídeos, documentários, ficções, narrativas. Quer dizer, trabalhar isso, usar a tecnologia, que hoje está totalmente à disposição, você edita com facilidade, põe efeito do que você quiser, para pesquisar, para usar isso como uma sala de aula invertida, né? Que as pessoas, você dá um tema e a pessoa tem que buscar aquilo e criar um audiovisual com aquilo, quer seja encenado, quer não seja, mas assim, usar isso a nosso favor, entendeu? Essa seria a minha dica prática, vai, como educador. Era isso. Obrigado, gente. Obrigada, Felipe. Eu queria também um minutinho, só para tranquilizá-los, não sei se ficou claro aqui, mas tanto como músico quanto profissional de tecnologia, as máquinas não vão substituir o homem. Porque as máquinas, elas têm técnica, tecnologia, elas trocam, elas fazem coisas rápidas, né? A gente já discutiu, né, Felipe, sobre isso. Quando a gente começou a pensar em composição, era lápis e papel, e não tem jeito que o Mozart era o único cara que eu fiquei sabendo que ele não errava, né? Que ele escrevia no papel.
né? Então, não tem, isso hoje a tecnologia ajuda, porque num software você compõe, você erra, você arruma, você, né, no tocar também. Para isso a tecnologia vai ajudar, mas alma quem tem é a gente. A máquina não tem e nem vai ter, não existe. Isso é a criação que não vem da gente. A gente não consegue criar alma, né? Nós somos alma, mas a gente não consegue criar alma e não vai conseguir, porque senão nós seríamos deuses e nós não somos deuses, nós somos criaturas, né? Então não vai trocar. Essa inversão que a turma prega, tinha até um filme, né, que as máquinas dominavam. Não lembro lá quando a gente era criança. Não é isso, não existe. Mas ela vai ajudar, a tecnologia vai ajudar, a música digital vai ajudar, o software e computador vai ajudar, ajudam demais, corrigem erros, mas gerar sentires, que você vai num filme, você tem um sentir como o Felipe teve, como eu tive, em filmes, em música, numa ópera que o cara chora, isso a máquina não faz, isso quem faz é a gente. Então, se eu não tinha deixado claro, sou sim, ganho a vida com tecnologia, mas ela está a meu serviço, nunca ao contrário, tá bom? É Obrigada, isso. Beto. Foi Abraço a ótimo. todos. Adorei conhecê-los. Eu já conheci alguns, outros novos. Foi sensacional. Obrigado, gente. Até.